Olá, pessoal, boa noite. Hoje um pouco tarde, mas a gente vai começar a leitura, tá bom? Pra gente não perder nenhum dia. Abra aí a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 1 Samuel 13, 14 e 15. Vamos lá? Vou pegar meu óculos aqui, eu não enxergo. Então vamos lá, capítulo 13. A gente vai ver sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá, de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavalheiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos e pelas fortificações, e pelas covas, e os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Saul oferece sacrifício e Samuel reprova. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo, que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon. E a outra companhia voltou pelo caminho do termo, que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatã. Porém acharam-se com Saul e com Jonatã seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não fez saber seu pai. E estava Saul na extremidade de Beá, debaixo da romeira, que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Ais, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatã procurava passar a guarnição dos filisteus desta banda,
havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Sene. Uma penha para o norte estava defronte a Micmase, e a outra para o sul, defronte a Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição deste incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a ele. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tens entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas, e que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor tem os entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E caíram diante de Jonatas, e seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatã, nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Ais: Trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatã. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto da peleja. Assim livrou o Senhor Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que come pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatã não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e o molhou no favo de mel. E tomando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatã: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos. Porém agora não foi tão grande estrago dos filisteus. Feriram, pois, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele alevosamente: Procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo, e dizei-lhe:
Trazei-me cada um seu boi, e cada uma sua ovelha, e degolai aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, e seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-á na mão de Israel. Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja o meu filho Jonatã, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatã estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: fazei o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul: Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatã e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai-o a sorte entre mim e Jonatã, meu filho. E foi tomado Jonatã. Disse então Saul a Jonatã: declara-me o que tens feito. E Jonatã lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatã. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatã para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus lhe foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve valorosamente, feriu aos amalequitas e libertou a Israel da mão dos que saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonta, Isvi e Malquissua. E os nomes das suas filhas eram Estes, o nome da mais velha Merabe, e o nome da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimás. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Então disse Samuel a Saul, capítulo 15, enviou-me o Senhor a ungir-te sobre rei, sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fiz a Amaleque, a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver na mão, tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá, até chegar a Su, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruiu totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: Jamaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te rei a este caminho, e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo ovelhas e vacas, o melhor do intérgito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para si ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. Disse Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Diz, porém, Samuel: Assim como a tua espada se desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul sobre rei de Israel. Amém? Terminamos de ler aqui os 3 capítulos de hoje. Amanhã nós continuaremos com 16, 17 e 18. Né? Vamos ver aqui quantos capítulos nós temos. Nós temos 31 capítulos em 1 Samuel. Até amanhã. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.